E aí, pessoal? Na aula de hoje a gente vai ver filosofia. Mais precisamente, a gente vai ver a epistemologia e a análise tripartite, que foi um dos últimos assuntos vistos por nós na sala. O que é epistemologia? Epistemologia é o estudo crítico das ciências com o objetivo de determinar a sua origem lógica e o seu valor. É a teoria do conhecimento e da sua validade. A epistemologia, ou filosofia da ciência, é a disciplina que examina os problemas relativos ao significado da ciência, à sua estrutura e ao seu papel. Ou seja, resumindo, epistemologia é o estudo do conhecimento. Então, algumas perguntas que alguém que estuda ou o estudo da epistemologia vai observar é o que é conhecimento, como surge o conhecimento. E ao longo da história, vários filósofos deram suas explicações e suas versões de como surge, de como é o conhecimento e sua formação. Para esse estudo, a gente chama de epistemologia, epistemológico, entre outros. Continuando com o estudo, a gente se pergunta: o que é conhecimento? Conhecimento, a gente vai ter várias respostas diferentes. Por exemplo, é tudo que acredito? A gente vai se perguntar. É o que sei? É o que existe? Porém, Platão já dá um início, uma ideia que é aceita até hoje por muitos filósofos. A ideia de que o conhecimento é uma crença verdadeira justificada. O que seria isso? A crença verdadeira justificada é dividida em três partes, ou seja, crença, o que eu creio, verdade, verdadeiro, e justiça, justificado. Ou seja, a justificação que eu dou para essa verdade, para essa minha crença. Crença é chamada de doxa, a verdade é chamada de aletheia e a justificativa é chamada de. Deixa eu olhar aqui. E a justificativa é chamada de justificação mesmo. De modo que, com o tempo e com isso, a gente não chama só de conhecimento, é o conhecimento proporcional. Ou seja, ele vem de uma proposição, de uma frase negativa ou afirmativa, como vocês podem ver aí o significado. O conhecimento proporcional é conhecimento de fatos. Fatos é o que é como é. Sei que o Monte Everest é a montanha mais alta do mundo. Então, aquilo que sei, o objeto do meu conhecimento é a proposição. Ou seja, a proposição é o fato. É aquilo que diz, é a frase propositiva, né? A frase que vai dizer se uma coisa é negativa, se uma coisa é verdadeira. E a partir dela eu tenho o meu conhecimento proporcional. E eu sei que é conhecimento quando eu tenho a crença, afirmo e tenho certeza que ela é verdadeira, e tenho uma justificação provando que é realmente verdadeira a minha crença. Essa divisão em três partes, crença, verdadeira, justificada, ficou conhecida como análise tripartite, análise de três partidas, três partes. Então vamos estudar essas três partes. A crença. A crença são as representações que fazemos do mundo, ou seja, aquilo que cremos. Aquilo que cremos. Se a crença representa o mundo correto, o mundo corretamente, então ela é verdadeira. Se a crença que acredito representa o mundo corretamente, ela é verdadeira. Mas se não, ela é falsa. Ou seja, não é mais conhecimento, deixa de ser. E existe uma coisa chamada princípio da caridade. O que isso quer dizer? Que toda crença é verdadeira até que seja refutada. É como se fosse num tribunal. O cliente, né? Eu sou advogado e eu tenho meu cliente. Meu cliente é inocente até que se prove o contrário. Ou seja, a minha crença é verdadeira, minha crença realmente é conhecimento e é verdadeira, até que se prove o contrário. Isso se chama princípio da caridade. A crença é uma atitude psicológica também, e não devemos confundir ela com outras emoções. Por exemplo, se eu colocar essa proposição, eu comi torradas no café da manhã. Posso crer, tem várias alternativas. Eu posso crer que comi, eu posso desejar ter comido e posso temer ter comido isso.
Então, apenas a atitude de crer é necessária para ter o conhecimento, ou seja, eu tenho que crer que aquilo realmente é real e que existe. Eu não posso desejar nem temer, porque isso já são emoções que não levam ao conhecimento. Por exemplo, a gente vai ver lá que eu acabei de dizer, crença significa doxa. Aí vem uma coisa chamada atitudes doxásticas. O que seriam essas atitudes? Por exemplo, uma proposição é eu creio, uma proposição. Eu creio que a Terra gira em torno do Sol. Eu tenho três jeitos de ver isso. Eu posso crer, eu posso descrer e eu posso suspender o julgamento, ou seja, eu não vou nem crer nem descrer. Mas somente o ato de crer naquilo é que vai me levar ao conhecimento. A tese da transparência é outro conceito que tem relação com a crença. Por meio de introspecção, podemos acessar nossas crenças. Essa tese da transparência é como se a gente fosse parar, meditar, refletir e a gente tivesse uma transparência de tudo aquilo que acreditamos. Só que o Stitch, isso. Já o Stitch, que com certeza é um filósofo, né? Diz que nem sempre podemos justificar. Aí caímos em outro campo, o da justificação, ou seja, nem sempre podemos justificar que cremos naquilo. Nem sempre temos uma justificativa para aquilo que cremos. Nem sempre conseguimos explicar. Eu creio naquilo, mas às vezes eu nem consigo explicar aquilo. Então, quando eu não consigo explicar, nem dar uma justificativa, a gente já cai em outro campo. Entende? E basicamente esses conceitos vão se referir todos à crença. Ou seja, crença é um ato involuntário ou é um ato voluntário em que eu creio. Então eu tenho que crer, como uma atitude doxástica, eu tenho que crer, eu tenho que ter certeza daquilo que estou falando e até que alguém me prove o contrário, ou eu prove para mim mesmo o contrário, aquela crença é verdadeira. Outro conceito é a verdade, a aletheia. Devemos objetivar crer em verdades e evitar crer em falsidades para que tenhamos conhecimento. Ou seja, já é um conceito depois de crer. Eu tenho que crer para ter conhecimento e depois eu tenho que crer em algo verdadeiro. Por exemplo, há quem diga que a verdade era uma verdade naquela época em que acreditava-se que a Terra era o centro do universo. Há quem diga que há quem diga que aquilo era uma crença verdadeira, que aquilo era o conhecimento daquela época, que se vai chamar critério de identificação da verdade, ou seja, quem acredita nisso vai defender que é pela época, pelo momento histórico que se dá aquela verdade. E já vai ter quem dizer, já tem quem diga que o critério de definição da verdade, que existe um critério de definição da verdade, ou seja, é verdadeiro, não importa a época. É verdade e ponto. Não tem nenhuma interpretação. Aí depois temos as teorias, né? Temos o conceito de verdade, a aletheia, e temos as teorias que vão tentar explicar essa verdade, vão tentar dar um conceito, uma definição para essa verdade. Então teremos a teoria coerentista da verdade. Sempre é bom analisar o termo que está sendo dito. Por exemplo, teoria, certo? Não quer dizer que seja explicitamente a pura verdade, é uma teoria, é uma ideia. Coerentista, que tem a ver com o quê? Com coerência. Coerência. Ou seja, o que a teoria coerentista da verdade diz? Uma crença ou proposição é verdadeira se, e somente se, ela é coerente com o sistema de crenças de uma pessoa. Ou seja, uma pessoa, tanto global, o sistema de crenças, tanto global ou parcial dessa pessoa, se tem uma coerência, se o A é verdadeiro e ele tem coerência com um pensamento B, e depois coerência com o pensamento C, e esse pensamento C volta para o pensamento A, então é uma coerência, é como se fosse algo circular. Um corresponde com o outro, que justifica o outro, e assim temos a nossa verdade, a nossa teoria coerentista da verdade. Outro termo é a teoria pragmática da verdade. Vamos analisar os termos.
a origem da palavra. Teoria, ideia. Pragmática quer dizer o quê? Corrente de ideias que prega, tipo assim, uma corrente de ideias que prega que a validade de uma doutrina é determinada pelo seu bom êxito prático. Ou seja, se aquilo é prático, se aquilo dá resultado, é pragmático. Ou seja, a teoria pragmática da verdade vai dizer que é verdade aquilo que tem resultado. Por exemplo, uma crença ou proposição é verdadeira se e somente se seja útil possuí-la. Se for útil, se ela me ajuda, então ela passa a ser uma verdade. Aí temos outra teoria, a teoria da correspondência da verdade. Uma crença ou proposição é verdadeira quando ela é correspondente da verdade. O que isso quer dizer? Ela vai ser correspondente da verdade. Repare bem. Existe um fato e a narrativa desse fato. Da forma como ele aconteceu para que tenhamos a verdade. Ou seja, aquele fato, aquilo vai me dar aquela verdade. Qualquer distorção da narrativa, teremos uma falsidade. Por exemplo, eu conto uma história tal. Então, aquela minha história é verdadeira. Entendeu? Vamos lá. Uma crença ou uma proposição verdadeira quando ela é correspondente da verdade. Quando de fato aconteceu aquilo. Então, é verdade. Ela tem correspondência com a verdade. Mas quando alguém conta uma história, uma mentira e muda um dos fatos, deixa de ser verdade. Entendeu? Então, essa seria a teoria da correspondência. Ou seja, ela tem correspondência com o fato que aconteceu. Basicamente. E a justificação, para finalizar. Justificação, no caso, seria justificar a minha verdade, a verdade da minha crença. Ou seja, ter justificação é possuir uma razão ou provas a oferecer para a crença que você sustenta, para a verdade que você sustenta. Então, justificação é eu ter base e ter como explicar, como defender a minha tese, a minha ideia. Então, teremos uma coisa chamada fabilismo e infalibilismo. Isso. Falibilismo e infalibilismo. O que seria isso? Por exemplo, muitos filósofos defendem que é possível que alguém tenha justificação para sua crença, mas ainda assim sua crença ser falsa. Eu posso justificar a minha crença e ela ser falsa. Então, essa posição é conhecida como falibilismo. Mas já quem defende é que não tem como justificar uma crença falsa, que toda crença justificada é verdadeira. Então, é conhecido como infalibilista. O infalibilista ou empregando o infalibilismo. Continuando, teremos o trilema de Agrida. O que quer dizer o trilema de Agrida ou o problema e o problema, né? E o problema do regresso. Ou seja, o que isso quer dizer? O trilema de Agrida vai ter um trilema, né? Dilema é quando você tem duas opções possíveis para uma coisa e você não consegue dizer o que é o melhor. Então você fica num dilema. Então, trilema seriam três opções que tem a ver com a justificação. Ou seja, o primeiro, uma crença se justifica por outra crença que, por sua vez, se justifica por outra crença, e assim indefinidamente, fazendo a crença ter um regresso infinito, ou seja, uma crença justifica outra crença, que justifica outra crença, e assim vira uma corrente infinita. O segundo ponto seria uma crença justificada por outra crença, que é justificada por outra, que justifica a primeira, fazendo uma justificativa viciosa, ou seja, A justifica B, B, C, C justifica D e D justifica E. E é novamente o A. Então fica numa corrente circular infinita. Finita no caso. E também uma crença se justifica por outra crença, que se justifica por outra que não possui justificação, fazendo a justificação ser linear e finita. Ou seja, por ter um dogma arbitrário. Ou seja, o que isso quer dizer? Que uma crença justifica a outra, que justifica a outra. E depois para por aí. É como se tivesse uma ideia completa. E para explicar cada um desses, vamos ter teorias. Primeiro vem a teoria infinitista da justificação.
Para o infinitista, todas as crenças são iguais entre si, e, por isso, todos precisam de justificação. A justificação de uma crença sempre será por meio de outra crença ou proposição. A experiência nunca pode, a experiência nunca pode justificar outra crença. Ou seja, a experiência, o ato, não justifica uma crença, mas uma crença consegue justificar outra crença. No infinitismo, as crenças devem ser sempre justificadas pelo que devamos dar infinitas razões na cadeia de crenças. Ou seja, isso quer dizer que uma crença justifica a outra e pode ser por infinitas razões diferentes, ela sempre vai ser justificada por outra crença. Depois temos a teoria coerentista da justificação, ou seja, coerentista tem uma coerência, então a justificativa A vai justificar a B, a C, depois a D, depois a E. Uma justifica a outra num círculo vicioso. Ou seja, a teoria coerentista da justificação, todas as crenças são iguais entre si, como a outra anterior, e, portanto, todas precisam de justificação. Experiências também não justificam essas crenças, nem essas proposições. Para o coerentismo, uma crença é justificada quando ela é coerente com as outras crenças do sistema possuído pelo indivíduo, ou seja, antes uma crença justificava a outra, mas a seguinte não conseguia justificar a anterior. Porém, no coerentista, há uma coerência, ou seja, a minha crença A tem uma coerência que consegue justificar a minha crença B. Minha crença B consegue justificar a minha C, que consegue justificar a minha E a E consegue justificar a minha A novamente. Ou seja, existe um círculo, existe uma coerência. Uma coerência interessante, claro, que consegue justificar, elas se auto-justificarem, né? Depois teremos a teoria fundacionista da justificação, como se fosse um pouco mais radical. É como se uma crença justifica a outra e depois a outra. Ponto. Todo conhecimento provém de um fundamento. Segundo o fundacionista, para ele, algumas crenças precisam de justificação, mas outras não. Por exemplo, o A precisou justificar o B. Ou melhor, o B precisou justificar o A, o C o B. Só que o C não precisou de justificação, porque nessa teoria fundacionista, eles acreditam muito nas experiências por meio dos nossos 5 sentidos. Ou seja, as experiências se auto-justificam. Os sentidos, o toque. Eu estou sentindo que aquela água ali, vamos dizer, eu vou dar um pleonasmo. Aquela água é molhada. Pronto, molhada. Eu tô sentindo isso. Isso não precisa de uma justificativa, porque é um sentido meu. Então, ele encerra o círculo. Então, ele não é circular, ele não é infinito. Ele é finito e ele se autorresponde. E para finalizar, o confiabilismo. Ou seja, o que é o confiabilismo? Fonte de conhecimento, percepção, memória, testemunho e razão. Ou seja, o confiabilismo é como se fosse confiança. Então, eu confio nos meus sentidos e confio, além dos meus sentidos, na minha percepção, na minha memória, no meu testemunho e na minha razão. Sendo que eu consigo ver, lembrar, testemunhar e quase 100% das vezes vai ser verdade. Mas quando um dos meus sentidos fica um pouco, como eu posso dizer, ruim, ou fica impossibilitado de ter aquela experiência, ter aquela sensação, deixa de ser uma crença verdadeira. Por exemplo, num lugar escuro, eu tô vendo uma determinada coisa, só que tá escuro e eu tô longe, eu não vou enxergar bem. Então, a minha crença não pode ser verdadeira, porque eu não tenho certeza. Então, o confiabilismo é basicamente a crença crer até o limite das suas funções de ser humano, entende? Da percepção, da memória, do testemunho e da razão. Basicamente é isso. Eu peço desculpas por, pela minha velocidade de falar, porque eu estou um pouco nervoso pelos erros que cometi, caso tenha cometido, que eu ainda vou rever. E filosofia é uma coisinha complicada, viu? Porque, sinceramente,
Pra eu explicar isso aqui, eu tive que rever tudo e quase que eu não entendo. Eu falando aqui, eu não tô entendendo o que eu tô dizendo quase. É complicado. Mas muito obrigado pela atenção de vocês e tchau.